Histórias de zumbis tendem a ser nihilistas. Lógico que também, além disso, tem a projeção do leitor, no sentido ao que eu faria nessa situação. Mas a meta-análise principal tende a ser a feiura humana, ou a perda da humanidade, no sentido mais social da coisa. Claro, usualmente os personagens principais tendem a ter moral menos deturpada, com alguns piorando com o tempo, ou justificando atitudes ruins como uma forma de sobreviver, considerando que os zumbis não são os verdadeiros vilões, mas sim o que empurra o drama da trama. Os antagonistas usualmente tendem a ser aqueles que já tinham moral dúbia, antes do fim do mundo, e agora justificam a anarquia e brutalidade deles na situação, explorando-se, assim, a ideia de que finalmente dariam vazão à brutalidade que têm, em vista da situação em que estão. Mas em geral o personagem principal acaba caindo nessa ideia, especialmente quando o indivíduo é o líder ou responsável por alguma outra pessoa. Em alguns casos ele toma atitudes brutais, escondendo e ou justificando as escolhas pelo bem de alguém a ser protegido ou do grupo. E o drama tá pronto e as histórias tendem a rodar nessa ideia geral. Mas o principal costuma ser um fulano qualquer, com um emprego comum, ou uma situação relativamente confortável, mas monótona, que acabou jogado nessa loucura. Dessa forma temos a projeção fácil do leitor e ainda mais a ideia de o que faria se fosse você. Mas para isso o personagem tem que ou ser extremamente genérico antes da invasão, o que chamariam de folha em branco, ou era só um largado genérico que agora sim vai ser útil. No segundo caso a visão romantizada é que guia o interesse de quem lê, com o personagem finalmente vendo um motivo para o qual viver. Dessa forma generalizei as principais histórias de zumbi, ao menos a meu ver. Mas o importante de notar é que assim há alguma ideia de melhora, afinal ou o fulano percebe que o que fez é errado e fica remoendo, mas tem que aprender a lidar com isso e tentar ser melhor, ou ele se torna o super comedor chá do apocalipse. E se o principal fosse sempre um merdão e nunca evoluísse? E se o principal sempre fosse um egocêntrico e covarde, mas que agora no fim do mundo é obrigado a se esforçar para sobreviver, e não pode mais culpar ninguém pela incompetência além de si mesmo, mas, mesmo assim, ainda continua a fazer as mesmas cagadas morais ou só age pelo próprio interesse? Isso resumiria bem a ideia do Mangu Aien Ahiro. Nele acompanhamos Hideo Suzuki, um autor de mangu que só conseguiu publicar uma história sem muito sucesso, ainda tenta publicar algo novo, ou finge tentar, e trabalha como ajudante para outro mangaka. Resumindo brevemente, ele é um covarde delirante. Covarde porque ele deixa todo mundo tratar mal e só responde atravessado nos delírios dele, que no mundo real é um murmúrio baixo que só ele pode escutar. Ele passa a vida delirando, conversando com indivíduos que não existem ou respondendo, como disse antes, só na própria cabeça, para depois perceber que não era nada além de um delírio bizarro. Além disso ele é apavorado com coisas assustadoras, como fantasmas, tendo pesadelos com aparições estranhas. Mas, mesmo assim, entenda ele sendo um merda completo, ele namora com uma autora de mangus, ex-ajudante de mangakais como ele, que acha excelente o mangu que Hideo lançou antes e devia lançar mais coisas. Só que ao mesmo tempo é tóxica com ele, sempre falando do ex na frente do atual, ficando bêbada e sendo violenta. O ex dela é o inimigo mortal do Hideo, um mangaka super popular, com histórias boas e que pode, talvez, provavelmente, estar cornando o Hideo. E como o Hideo já é um beta completo e sem culhões, ele mal consegue falar para a namorada evitar de comentar do ex na frente dele. E é isso que seria a história, um fracassado covarde que nunca faz nada de especial. Mas o fim do mundo aconteceu. Nesse ponto é legal falar que o primeiro volume da história não é onde começou exatamente o apocalipse. Só no final do último capítulo do volume que realmente vemos alguém atacar o principal para então entendermos, mas ele entender do que o leitor, que começou o fim do mundo. Mas, mais que isso, esse volume serve para apresentar quem é o personagem que seguimos, como ele lida consigo mesmo, com os outros e com o mundo. É sempre bom ter um parâmetro antes e depois para conseguir ver se o personagem ao menos evoluiu, e esse primeiro volume é uma boa comparação com o último, mas por motivos que vou tratar depois. No primeiro volume temos que no fundo da trama, em alguns momentos, algo estranho está acontecendo no mundo, mas que tudo continua como se fosse normal. Mesmo o próprio Hideo testemunhando um atropelamento, onde o motorista que vai atender a vítima acaba sendo mordido por ela, que sai andando toda quebrada como se fosse normal. Esses breves momentos e situações de fundo povoam a primeira edição, dando a entender como a loucura começou, mas o foco é sempre em como o próprio Hideo lida com a própria vida e sua inutilidade. Quando Hideo finalmente começa a pensar em ser melhor, mesmo depois de rejeitarem sua nova história, ele tenta ao menos falar para a namorada parar de comentar sobre o ex, o que é um puta avanço para um cara como o Hideo. Mas no dia seguinte, antes de ir treinar tiro ao alvo como sempre fazia,
Ideo resolve passar na casa da namorada para ver se ela não ficou incomodada com o que ele disse, mas acaba descobrindo que ela está pirada e tentando atacar ele. Ao se defender, Ideo acaba batendo nela. Mesmo assim, tenta evitar de a machucar, mas, quando aparece outro zumbi, ela acaba defendendo o próprio Ideo. Apesar de continuar violenta e tentando mordê-lo, ele a restringe e pensa em deixar ela lá e fugir do apocalipse. Mas quando ela fala o nome do ex, Ideo resolve decapitar ela e deixar o corpo lá após assumir o crime em um recado escrito em papel. Só que antes de fugir ele percebe que a própria namorada deixou o mangá do Ideo exposto em um lugar especial e que tentou se maquiar para que se o Ideo a visse não estivesse feia, mesmo morta. Eu acho interessante ele notar, depois de ter feito o que fez, o fato de que ela pode ter pensado mais nele antes de morrer do que ele pensou nela. É o primeiro peso que ele tem de carregar agora enquanto tenta sobreviver. Só que, ao passar dos capítulos, notamos que apesar de tentar preservar a memória da namorada, ele acaba deixando isso em segundo plano depois de um tempo. Se pensar bem, depois de um dia, mais de um volume, acho que lá pelo quarto, ele perde o objeto que tinha guardado para se lembrar dela. Pior ainda, perdeu ao ajudar uma colegial no meio da floresta. Logo nota-se que tudo que o Ideo faz ou planeja é mais para si, colocando em foco sua própria sobrevivência. E ele sempre evita tomar escolhas por conta própria, tendendo a ser ou levado, ou escolher por conforto, no caso o que parece mais certo de proteger ele. Ideo parece nunca evoluir moralmente. Mesmo quando salva alguém tende a ser para conseguir algo em troca, sexo ou por ser uma moça bonitinha. Então deu no mesmo no fim. E se for para escolher ele sempre fica na dúvida, chegando ao cúmulo de só se esforçar mesmo quando oferecem tomar banho com ele. Por um lado, é frustrante ver alguém que parece mal evoluir ao longo da história, mas por outro lado dá uma visão realista à coisa toda. Não é de uma hora para outra que um inerte covarde vai virar um super chad confiante mesmo com o fim do mundo. Sem contar que essas atitudes incertas chegam a ajudar um pouco o próprio Ideo a se manter vivo. Mesmo que em alguns casos tenham levado alguém próximo a ele a sofrer, ele consegue se manter vivo. Mas, não é só por isso que resolvi comentar sobre esse mangu. Em certo ponto da história, e eu estou resumindo muitas coisas já que seria legal que fossem ler, temos finalmente a impressão de que agora vai. Ideo resolveu partir pro ataque em busca de reaver aqueles que perdeu e ser confiante e protetor. Passamos uns bons 20 volumes ouvindo Ideo falar que é um herói, daí que vem o título, mas nunca tendo realmente atitudes genuinamente heróicas. Autopreservação enquanto mete bala em geral não é heróico. Eu podia falar que até teve, mas não é tão bonito assim, muito menos totalmente altruísta. Mas bem, voltando, quando ele finalmente resolve ser o herói, ele não é. Sendo mais detalhista, e ele age achando que está fazendo certo, mas não está. Resumidamente, ele resolve reaver a nova namorada, a colegial que ele encontrou na floresta. Ela é um semi-zumbi, seres infectados, mas que se negam a virar zumbis e acabam extremamente fortes e essas coisas caóticas. Ela acabou sendo apega por um zumbi gigante que a sequestrou pouco depois dela descobrir que controla zumbis, e por conta disso ela fez algumas cagadas. Ideo decide finalmente provar que tem bolas e salvar ela, mal sabendo que ela é tipo uma rainha de zumbis e que seria a nova líder da colônia, ninho gigante de zumbis. Mas beleza. Temos uma cena legal onde finalmente há uma última conversa com um dos delírios, falando que tá na hora de ser um herói mesmo. E Ideo invade a cidade para derrubar o ninho e reaver sua nova peguete. Só que quando ele ataca o ninho, mal sabe ele que agora a namorada foi absorvida e sente os ataques. Pior, acha que é de propósito. Além disso ele vê ao longe um grupo de sobreviventes brigando pela posse do último helicóptero funcional de Tóquio. Levado pelas aparências ele acha que deve proteger alguém, já que parece um grupo de 5 atacando um pobre senhor de cuecas, quando na verdade o senhor é um outro semi-zumbi, alguém que vive pelo caos e só quer matar zumbis ou humanos. Mais que isso, os inimigos do senhor são liderados pelo tal ex. Sim, aquele cara que a namorada dele sempre falava, que por sorte está mascarado, senão o Ideo ia matar ele na hora, provavelmente. Então Ideo resolve atirar no líder do grupo, o ex do mal. Mas o ex do mal é o cara mais decente do fim do mundo, sem exageros. Ele fala quilos de merda, até assumindo que era um assediador do metrô antes do fim do mundo, mas sempre esteve planejando uma maneira de cuidar da maior parte dos sobreviventes e salvar todos que conseguisse, mesmo que para isso ele tivesse que fingir não se importar. No primeiro volume mesmo, ele, o ex, foi o único a ver quão perfeita era a história apresentada pelo
pelo Ideo para a editora, a que foi rejeitada. Diz ainda que deveria tentar publicar em outra revista, indicada pelo ex, o que com certeza ia dar bom. O cara é o maluco que se finge de idiota, mas sempre está planejando como obter o que quer, que nesse caso é ajudar pessoas, sem contar que é um cara legal que se preocupa com os outros. Um verdadeiro herói, que é o que Ideo deveria almejar ser, mas que foi baleado pelo Ideo, e salvo, sem querer, pelo próprio Ideo. Afinal o ex era um apaixonado pela mangá que Ideo publicou e o levava na cintura mesmo no fim do mundo, e que parou a bala. Então quando Ideo tentou ser herói, novamente, ele acabou atacando os humanos bonzinhos que estavam enfrentando o semi-zumbi psicótico. E foi isso, em parte, que me fez querer comentar sobre esse mangu. No momento máximo, quando finalmente Ideo acha que está sendo o herói que ele sempre falava ou queria ser, na verdade não foi. Ele atacou o ninho, ferindo quem queria proteger, e atirando no, provavelmente, único humano ainda existente que, genuinamente, gostava do mangá publicado do Ideo e o achava um gênio incompreendido. Mas Ideo não sabe disso, obviamente. Afinal ele está em um guindaste do outro lado da avenida enquanto mete bala de sniper no que acha que merece morrer. No fim, ele desestabilizou a mente coletiva do ninho, fez a mulher que queria salvar ficar furiosa com ele, achando que foi traída e estava sendo atacada sem motivo pelo Ideo, o que a matou à funcionalidade do ninho. Mas antes de morrer ela o salva, afinal sabe que ele vai viver no desespero mesmo sendo salvo, já que ela conhece e se identifica, de certa forma, com o Ideo. E a história termina com Ideo sendo o último ser humano vivo na cidade de Tóquio. Ele acredita que quando a situação estabilizar logo vão vir achar ele, e assim ele vai ser conhecido como o último humano de Tóquio e fazer sucesso. Ele tá meio pirado, falando com placas de propaganda e estátuas, mas ao menos mantendo-se vivo. Até aprende a fazer cartuchos para a arma e começa a caçar depois que passa algum tempo e ninguém aparece, já que a comida na cidade vai acabando. No fim ele progrediu, não que seja algo muito bom. Ele delira, batendo papo com coisas, ou se satisfazendo pensando nos casos que teve e em fantasias eróticas bizarras, mas está vivo e achando que fez o certo, enquanto continua caçando e sobrevivendo na Tóquio vazia. Eu gosto desse tipo de final, com o fulano sozinho caçando. No caso do Ideo é especialmente interessante ver ele achando que foi um herói, mesmo que as atitudes que tomou fossem as piores possíveis. Não que ele soubesse, só que Ideo consegue sobreviver mesmo estando sozinho em uma cidade abandonada. E isso é legal, apesar dele mal evoluir, se considerar que se mantém vivo e consegue esperar que um dia seja resgatado, apesar de delirando e batendo papo com estátuas, está se mantendo saudável, ao menos de corpo, e não no desespero que desejaram. E isso é uma baita evolução, considerando que no começo ele parecia depressivo eternamente. Ou seria eternamente depressivo? Tem outros pontos legais na história, que não sei se cabe comentar muito aqui. Eu já dei spoiler de como termina, mas tem muita coisa no meio que não cheguei a comentar. Acho que o que merece uma pincelada especial e rápida é a ideia de que os zumbis se comportam como os humanos antes faziam, acordando nos mesmos horários, fazendo as mesmas coisas que costumavam fazer quando vivos e etc. Mas, além disso, eles são como uma mente coletiva depois de virar o ninho, com gente contaminada conversando lá dentro, e pessoas experimentando algo que não aconteceu na vida deles mesmo. Seria uma forma de vida diferente, um único organismo com várias consciências compartilhadas. Além de que tudo isso pode ser uma invasão alienígena diferentona ou algo assim, que nunca é definitivamente explicado. Mas não sei se seria necessário ficar imaginando essas coisas até que é legal. Fora isso não tenho muito mais o que falar. Não acho que seria uma leitura para todos. É bastante exótico, especialmente quando vemos os delírios de Ideo, e não dá para saber o que é verdade e o que não é. Mal sabemos se ele foi ou não contaminado. Mas, mesmo assim, a ideia ainda é boa, se gostar desse realismo extremo. Eu prefiro quando alguém evoluir no final. Mesmo que a evolução do Ideo não seja real, para ele mesmo foi. Então a autoenganação justifica a sobrevivência dele apesar de estar numa cidade desolada. Agora, vamos ao como ler. Podem ver se consegue comprar, já que foi lançado pela Panini há alguns anos atrás. Começou em 2018 e terminou em 2021. No caso, a coleção toda custa mais de R$ 500. Provavelmente algumas edições vão estar em falta se for tentar comprar, mas vale a pena dar uma lida. Só saiba que vai acompanhar um sujeito bastante frustrante na sua aventura frustrante.